Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs aqui do YouTube. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor Jesus possa neste momento estar abençoando a vida de cada um de vocês. Eu creio que não é por acaso que você clicou aí para ver esse vídeo. É porque com certeza Deus tem uma palavra, Deus tem uma mensagem para você. E este vídeo hoje tem como um tema muito lindo, muito bonito, muito importante para nossas vidas, que vai falar sobre 8 lições de vitória com o cego de Jericó. Você que aí ainda não é inscrito aqui no canal, que você possa estar se inscrevendo no canal, dando aí o seu like nesse vídeo, porque quando você curte o vídeo, dá o seu like, você também estará ajudando-nos a divulgar a palavra de Deus. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, porque com certeza a sua vida vai ser abençoada, porque muitas mensagens Deus vai colocar aqui no meu coração para estar colocando aqui neste canal. Então hoje, o tema da mensagem da palavra é: vamos aprender um pouco com o cego de Jericó. A leitura bíblica se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao versículo de número 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, amigos, minhas irmãs, como vocês puderam observar aí na leitura, nós observamos que este cego, por nome de Bartimeu, claro que ele estava aqui numa situação difícil que nenhum de nós gostaríamos de estar. Nós observamos aí o cenário da história, um cego sentado à beira do caminho, mendigando, ali como de costume. Então assim nós podemos ver aqui, analisar como era a vida daquele cego, o cenário, ali ele na beira daquele caminho ali, mendigando a cada dia. Então nós vamos aqui ver os passos de vitória que este cego aqui tomou para receber a sua grande bênção. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar aí é saber quem é Jesus. Nós observamos que na história do cego, ele estava ali à beira do caminho mendigando, quando de repente ele ouve um grande barulho. Era uma multidão que se aproximava, e no meio daquela multidão, o Senhor Jesus. E como nós observamos aí na leitura da palavra, o cego ele sabia muito bem quem era Jesus, pois ele começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então por aí nós observamos que ele conhecia, ele sabia algo a respeito de Jesus. Então o primeiro passo nosso é procurar saber quem é Jesus, conhecer mais a respeito de Jesus, procurar uma igreja e se informar e aprender mais a respeito dessa pessoa tão maravilhosa que é o Senhor Jesus. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabia ele que Jesus descendia da linhagem do rei Davi. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus, ele descendia direto, ele era um descendente do rei Davi, por isso o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A segunda lição é não se conformar com a situação difícil. Nós sabemos que o cego, ele não se conformava com aquela situação. Sabe como nós chegamos a essa conclusão? Porque ele começou a clamar para Jesus, para que Jesus livrasse ele daquele problema, daquele dilema que ele estava passando, uma situação de miséria ali pedindo esmola. Então ele não se conformava com aquela situação. Então a ordem é para que nós também não venhamos a se conformar com a situação desoladora em que muitas das vezes nós nos encontramos, e que possamos pedir ajuda para Jesus. Então nós observamos ali então que o cego, ele não se conformava em hipótese alguma com aquela situação. Então que nós venhamos também a entender esse processo pelo qual o cego se encontrava cada dia ali mendigando, pedindo esmolas, mas ele não se conformava, ele queria algo para a sua vida, algo que o transformasse, que tirasse ele daquela situação ali decadente. Então a terceira lição que nós podemos ver aí é que ele pediu ajuda, sabe para quem? Para a pessoa certa. Então nós devemos de pedir ajuda para a pessoa certa. Quantas pessoas, às vezes erradas, que aparecem em nosso caminho, nos momentos de dificuldade, nós pensamos que são pessoas certas, mas não são. Aquele cego, ele começou a gritar e a clamar para a pessoa certa, que era Jesus, o dono da vida, o dono da vitória. E muitas das vezes nós vamos procurar as pessoas erradas para receber a nossa bênção. Nós nos encontramos numa situação desesperadora, desoladora, e às vezes vamos contar o nosso problema para quem não tem nada de Deus para nos oferecer, e a situação acaba se complicando ainda mais. O salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele completa: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você tem que procurar a solução do seu problema para com a pessoa certa, que é o dono da bênção, que é o dono do milagre, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho do Deus vivo. A quarta lição, meus irmãos, que nós podemos tirar aí é que o cego, ele aproveitou a oportunidade, ele não deixou aquela oportunidade escapar, ele se agarrou àquela chance de receber a sua bênção. Não desperdice essa oportunidade pelo qual você está aí passando em sua vida. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Se agarra a essa oportunidade de conhecer a Jesus cada vez mais. Eu creio que não foi por acaso que você aí parou para assistir esse vídeo. É porque a oportunidade está chegando na sua vida. A oportunidade de você receber a sua vitória, de conhecer mais acerca de Jesus, de conhecer mais acerca da pessoa de Jesus, assim como aquele cego, quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele não desperdiçou aquela oportunidade de jeito nenhum. Ele foi e clamou ali, louvado seja o nome do Senhor. Então ele se agarrou àquela oportunidade com todas as suas forças, com as poucas forças ali que ele tinha ali. Talvez ele estivesse ali naquele momento com fome, com sede, mas ele não olhou para o problema, ele começou a clamar ainda mais para Jesus. Então aí a quarta lição é que ele aproveitou a oportunidade, ele não desperdiçou aquela oportunidade. Então não desperdice essa oportunidade que está chegando em sua vida para receber a sua vitória. Se agarre a ela, se agarre a Jesus. Louvado seja Deus. A quinta lição é que o cego, ele não olhou para a multidão, ele não olhou para o problema, ele não olhou para as dificuldades, mas ele queria a todo custo ali receber a sua vitória.
nós observamos que a multidão mandava que ele se calasse. Ei, cego, fique quieto, cala sua boca, deixa Jesus em paz. Imagino eles falando assim, mas ele cada vez mais, ele gritava mais alto, como diz a palavra: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O dono da bênção estava passando ali, o dono do milagre estava passando ali, o cego. Ele enfrentou a multidão que falava para ele se calar. E quantas multidões às vezes se levantam em nossa vida, mandando nós nos calarmos, mandando nós fechar a nossa boca para não receber a nossa bênção. Mas enquanto a multidão mandar você se calar, é justamente aí que você tem que abrir a sua boca e clamar por misericórdia, e clamar pelo Filho de Davi, e clamar por Jesus de Nazaré, que com certeza Ele vai atender o seu clamor, Ele vai te ouvir e você vai ser vitorioso em nome de Jesus Cristo. A sexta lição que nós podemos tirar aqui é que aquele cego, quando alguém chega para ele e diz: ei, levanta, que ele te chama, ali no versículo de número 50, a palavra diz que ele levantou ali, deixou a sua capa, ali ele deixou as suas esmolas ali, deixou ali a sua zona de conforto e foi ter com Jesus. Então a sexta lição deixada para nós é sair da zona de conforto e ir em busca da bênção. Quantas das vezes estamos aí apegados a uma situação aparentemente de conforto, mas não é aquela que Deus nos oferece, e estamos ali apegados. Aquele cego ali, ele não se apegou àquela capa. Quando ele viu que a sua vitória estava vindo, ele deixa a sua capa de lado e vai ter com Jesus, e vai ter ali com o dono da bênção. Ele deixa ali as suas esmolas, ele deixa ali a sua miséria. Aquela capa ali simbolizava ali a miséria na vida daquele cego. Aquela capa ali simbolizava, era como se fosse uma placa escrita assim: ajude esse coitado, ajude ele, pois ele não consegue se sustentar sozinho. Então ele deixa aquela capa e vai ter com Jesus, e vai ter com o Filho de Deus, porque ele sabe que a sua vitória estava certa nas mãos de Jesus. Então a sétima lição, meus irmãos, que nós podemos tirar aí do cego em direção à sua vitória é que quando Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? O cego disse: que eu enxergue, que eu volte a enxergar novamente. Então nós podemos ver aí que o cego, ele expôs o seu problema, ele trouxe o seu problema à tona, mesmo sabendo que Jesus já sabia, porque Jesus, como Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando Jesus pergunta para aquele cego assim: o que queres que eu te faça? Ele quer que o cego venha ter um diálogo com ele, ele quer que o cego venha falar para ele do seu problema. E quantas das vezes Jesus, ele também quer que nós venhamos a falar para ele o nosso problema, mesmo ele sabendo pelo que nós estamos passando, mas ele quer que nós venhamos a ter um diálogo com ele, ele quer que nós venhamos a buscá-lo, falar com ele, assim como fez aquele cego. Aquele cego contou para ele o seu problema, disse que queria ver novamente. Então nós podemos ver aí essa grande lição. O cego colocou diante de Jesus, expôs ali o seu problema, expôs ali a sua dificuldade para Jesus. Que nós venhamos a contar para Jesus os nossos problemas, mesmo sabendo que Ele sabe de tudo. Que nós possamos a colocar diante dele os nossos problemas. Então, meus irmãos, a oitava lição que nós podemos tirar aí do cego em direção à sua vitória é que ele não deixou Jesus após receber a bênção, como está aí no versículo de número 52. Quando ele recebeu a sua bênção, quando Jesus curou ele então se levanta, sai daquela situação ali de miséria ali, e começa então a seguir a Jesus, com a sua vitória na mão. Aquele cego ali, então ele começa a seguir a Jesus.
Então ele não abandonou a Jesus, mas ele se levanta e começa a seguir a Jesus ali, com a sua vitória na mão, com a sua vitória alcançada, diferente muitas das vezes de nós mesmos, que muitas das vezes quando recebemos as bênçãos, nós deixamos Jesus. Aquele cego ali não, quando ele recebe a sua bênção, ele caminha com Jesus, ele começa ali a testemunhar a respeito daquele milagre, porque caminhar com Jesus é testemunhar, é testificar a respeito de Jesus e do seu reino. Então, meus irmãos, a vida daquele cego ali, ele passa a glorificar o nome do Senhor. Então, quando você recebe também a sua bênção, a sua vida começa a glorificar o nome do Senhor, porque todos vão olhar para você e vão dizer assim: mas essa pessoa não é aquele que estava passando por essa situação difícil, não é aquela que estava passando por essa situação tal. Então a sua vida começa a glorificar e a bendizer o nome do Senhor. Então a situação difícil pelo que você está passando, aparentemente é para que você também venha a glorificar o nome do Senhor através dessa situação. Quando você receber a sua bênção e todos vão olhar para você e vão dizer assim: mas essa pessoa não é aquela que estava com essa dificuldade, este irmão não é aquele que estava passando por essa dificuldade. Então você começa a glorificar a Jesus através da sua vida, quando você recebe a bênção e não deixa Jesus pelo caminho. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. Você que viu esse vídeo até aqui, siga aí esses 8 passos aí tirados da vida do cego para ir em direção à sua vitória. Com certeza Deus vai te abençoar. Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. Curta esse vídeo, seja abençoado por Deus, compartilhe essa mensagem. Você que não é inscrito, que você possa se inscrever nesse canal. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.